pessoal adotando cautela até quando é jogo duplo, por exemplo, o Carioca agora já é ida e volta, né? Mas o Davi Luiz deu uma entrevista hoje no Ninho do Urubu e perguntaram se tem favorito para esse Fla-Flu. Ele deu uma esquivada inteligente, digamos assim. Fala, Davi. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem faz e quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. O André lá antes do outro jogo deu uma declaração que irritou o Gabriel, deu o que falar, capitão. Numa hora como essa, é melhor ir na do Davi? Dani, é personalidade, né? Sabe? O André, eu não vi problema nenhum. Ele entendeu o momento do Fluminense e se colocar naquele momento, entendendo que o Flamengo vivia uma turbulência também, com um ligeiro favoritismo. O Davi tem mais experiência, né? Ele já sabe que é o que ele dizer, a forma como ele se colocar ali vai ter um peso maior, isso vai ter uma repercussão. E o que o Flamengo não quer nesse momento, esses jogadores, é, né, algum tipo de burburinho que vá colocar ainda mais pressão em um trabalho que a gente fala que ainda não é um trabalho bem feito. O Gabigol não ficou muito feliz com o Gabigol se motivou com relação a isso. Deu um pontapé no André com 0 de jogo, chutou a bola em cima dele. Assim, é que o árbitro era muito ruim, né? Porque aquele é um lance de expulsão, né? O árbitro é muito fraco. Se o André quis mexer com os jogadores do Flamengo, ele conseguiu naquele momento, né? Porque o Gabigol acabou perdendo a cabeça. Sentido com o Gabigol, com a experiência exatamente, que tem, numa pilha do André, né? Eu acho que o Gabigol estava errado quis botar pano quente ou ele não quis dizer? Não, o Davi deu moral pra você, Dani. Que 20 dias antes quer que a gente fale de favoritismo. Tá vendo? A gente deixa lá pra quem tem que comentar. E aí você Fabrício da Fiel. Há 20 dias. O time não tinha nem voltado a treinar. Voltou ontem a treinar. E ela já perguntou pra gente na terça-feira quem é favorito. Falta, ai meu Deus do céu. Ai, Jesus, ai, Jesus. Aí vai o Davi e fala isso. Não é a gente, eu vou deixar para os outros. Aí deixou pra nós, aí você ficou com moral. Sei lá, ele podia... É difícil neste momento pra ele também dizer quem é o favorito. Dizer que o favorito é o Fluminense. Pode ser. É porque assim, às vezes o técnico prefere empurrar o favoritismo para o outro, para passar pressão. Diz, deixa lá, o favorito é o outro, vamos fazer o nosso. Nesse jogo aí Nesse caso é difícil saber quem é. No futebol de hoje, antes não era assim, né? Mas no futebol de hoje, o cara de personalidade é aquele que chama o favoritismo para ele, né? Que é difícil você ver em um confronto grande, o jogador chegar e falar, não, a gente vive um melhor momento e a gente tem a obrigação de vencer, ou tem a obrigação de jogar melhor. É isso. Antigamente a gente via muito, né? Os jogadores principais, aposta, né, os caras, ninguém ia contra, né? Ninguém ia contra, né? Os jogadores de antes, ninguém falava, não, o favorito é o outro, como a gente está acostumado a ver hoje. O cara batia no peito e falava, cara, o favorito é a gente mesmo. E a gente, bem ou mal, a gente tem ator que nem o Flamengo. O cara que joga no Flamengo, ele bate no peito e fala, pô, favorito é a gente, mano. Porque aqui é Flamengo. Aqui é Maracanã, é a torcida empurrando, é o peso da camisa, o Flamengo. O jogador do Fluminense, o Fluminense é favorito. Pra gente, nosso trabalho é bem feito, a gente entende que o treinador está passando. Isso falta um pouco, sabe? E se você passar o favoritismo... Vai dar uma ligada pro Davi Luiz. Então, não, isso não é recado para ninguém. É a forma como eu vejo futebol. Eu joguei Corinthians e Flamengo, times grandes. Eu nunca coloquei favoritismo do outro lado. Nunca, Dani. Quem é o favorito? Mal, é a gente. Bem, é mais ainda. E eu aprendi isso com jogadores, né? Marcelinho Carioca, Edilson, os caras que eram grandes chamavam essa responsabilidade. Agora eu entendo o movimento do André, conheço a personalidade dele, por isso que ele falou que o Fluminense vive um bom momento, então ele tem um favoritismo. E o Davi, a leitura do Davi, né? Experiente, não quero arrumar confusão, a gente não vive o melhor momento, mas também não vou dar moral pro Fluminense, não precisa de pressão. Se você levar em consideração os pontos básicos no jogo, tecnicamente o time do Flamengo é melhor. Sim. Individualmente. Tecnicamente, individualmente. Os jogadores são melhores. Mas em conjunto, o time do Fluminense é melhor. Esse jogo aí que está sendo reclamado, que o André falou, que um leve favoritismo, ele estava certo. Quanto foi o jogo? Ganhou ele. O segundo gol foi o errado que deu certo. Todo mundo errou o chute e a bola entrou no segundo gol do Fluminense. Não foi? É o errado que deu certo. E esse lance aí, ó. Vai aqui, dali, chuta de lá, chutou, não acertou, errou, o outro errou. Aí o errado que deu certo. O errado que virou gol. Então, eu entendo da seguinte forma. O time do Flamengo é melhor tecnicamente, individualmente. Se você botar o time do Flamengo contra o time do Fluminense tem um conjunto mais arrumado. O Flamengo, na minha versão do Flamengo, joga no barata voa. Cada um joga do jeito que quer.
No Fluminense, não. O Fluminense, você vê todas as movimentações. Lá, Pascoal, calma, agora ele Em vai uma ter semana, 9 dá pra dias arrumar o Barata Voa em uma semana ou dá pra piorar, Pascoal? Carinha do Pascoal. Posso falar só uma Dá pra coisinha? arrumar. Ô, Dani, mas eu tava rindo agora, o Fábio falando, eu assumi o favoritismo, eu aprendi isso lá com o Marcelinho, eu me lembrei de uma história que a gente tinha falado aqui, eu mandei até Você pro viu, Fábio. né? Isso. Como ele não gostava disso, né? O cara tem que estar indignado, não tem que dar moral, cumprimentar o adversário. E aí eu lembrei, ele falou do Marcelinho, eu lembrei de uma história, foi jogar o Corinthians contra o Atlético Mineiro, o Marcelinho era fã do Éder, Exatamente isso. Pô, jogado Copa, tudo. Marcelinho entra em campo e fala ali no corredor, ele deixa falar, pô, eu vou tirar uma foto depois com o Éder, eu vou pedir a camisa dele. Veio o branco, lateral esquerdo, já mais experiente. Você não vai fazer nada disso, nós viemos aqui para ganhar, você nem olha para a cara dele, você vai para cima e dá caneta. Eu aprendi isso, mas eu mandei isso, vai. Que papo é esse de falar com o adversário? Isso, o jogo no Mineirão, né? Sim. E aí era bem o Fábio lembrando isso. Não, e ele foi falar com o Éder, ele conta ele foi falar com o Éder, aí deu uma brechinha, ele foi, seu Éder, eu sou seu fã, o Éder, eu quero que você é meu fã, meu filho, eu quero que você se dane, eu quero saber de você. Não deu moral, eu quero ganhar aqui no Mineirão e sair de perto de mim. É isso, Exatamente. a gente... Não, mas aí no final do jogo ele vai lá fazer um afago, né? Depois. Aí no vestiário, depois do jogo, você troca a camisa, você conversa, entendeu? Ali dentro, é que eu falo isso sempre. Foi o Marcelinho que contou você tem isso respeito, mesmo, você não é levou amigo de ninguém, não, Dani. Você dentro do campo, dentro das linhas, você não tem amigo, não. Porque se eu falar que um zagueiro, que um atacante é meu amigo, é mentira ali dentro. Porque se ele tiver uma chance de empurrar a bola no meio da minha perna, de me dar um chapéu, ele vai fazer. Então não tem amizade, tem respeito dentro do campo. Cada um faz a sua e defende a sua bandeira ali, a sua camisa e faca nos dentes e luta até o final. Aí lá fora, aí dentro do vestiário, no encontro no shopping, na praia, aí você pode ter uma amizade, que isso é lógico, é sadio, faz parte. Mas é isso daí. Agora, Isso daí. Fecha aí, Pascoal. Eu quero falar de Libertadores. Vou falar uma confidência para você. Fala baixo. Não, vou falar baixinho que é para os caras não ficarem muito assim atiçados. Tem um zagueiro amigo nosso que faz o programa aqui com a gente. E ele adora o Romário. Até hoje adora. Mas ele viu o Romário jogar, o olho dele brilhava. Ele até pro pai dele, ele fala assim, pai... O Romário joga muito. Esse Romário joga mais que o Pelé. Joga de moleque. O pai dele dava uns tapas nele. O pai dele dava uns tapas nele. Você tá louco com esse negócio? Você tá brincando comigo. Pai, mas esse Romário... Sabe o que aconteceu ou não? Ele foi marcar o Romário. Queria matar ele. Eu queria matar o Romário. Isso que eu fui olhar pro Romário fora como se fosse como os meus maiores ídolos. Eu gostava da personalidade dele, da maneira como ele chamava a responsabilidade, que ele se colocava na frente de tudo, os gols importantes. Tinha admiração, o olhar brilhava mesmo, como criança, assim como adolescente. Quando eu fui enfrentar a primeira vez... Interessa que é baixinho, que não é baixinho, que é rei da grande área. Peça pertinho, rapidinho. A minha trava de alumínio era desse tamanho, ó. Essa era a amizade que eu tinha dentro do campo. Fora meu ídolo, dentro. Vê se era ignorante. Só o intervalo aí pra gente acalmar o coração do capitão, senão desencapa o fio aqui. Rapaz. Pode fazer o intervalo aí, pô, me respirar. Vamos voltar. Fala, torcedor rubro-negro. Vamos a mais uma notícia do Mengão. O Flamengo mantém uma lista de jogadores em vista a um longo período de tempo, considerados como boas opções e que o clube está buscando contratar. Essa é a razão por trás da persistência em alguns nomes, como Ângelo, conforme relatado pela jornalista Raíza Simplício. Apesar de vários nomes terem sido especulados nos últimos dias, incluindo Uribe, Manafá, entre outros, nenhum deles foi contratado oficialmente ainda. Isso está deixando a torcida impaciente, especialmente porque a janela de inscrições encerra em 4 de abril e só reabre em julho. Marcos Braz mencionou a possibilidade de contratar reforços de nível mundial, mas apenas Gerson foi contratado no início do ano. De acordo com informações do Coluna do Fla, a diretoria está considerando a possibilidade de buscar reforços somente no segundo semestre. A reportagem revelou que a diretoria não está incomodada com a situação, mesmo com a pressão do técnico Vitor Pereira e da torcida. A ideia é esperar até junho para buscar reforços no futebol europeu, como Uribe e Manafá, ambos do Porto. É isso, torcedor. Deixa nos comentários o que acha e se inscreve no canal.